Volume 530 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da terceira energia dona da vida, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, bicho racional e bicho irracional, porque são carnívoros, por isso são bichos. E assim foi a vida do encantado, e que hoje aí está o desencanto da humanidade, para conhecerem o seu verdadeiro estado natural, que é na planície racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na cabeça de todos na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está o desencanto da humanidade. Porque o encantado existia e não sabia o porquê que existia. Baseava a vida no pensamento e na imaginação. E por isso essas duas energias do chão fizeram toneladas de ferro transitar pelo espaço. E a energia racional vai fazer toda a humanidade transitar pelo espaço, porque é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E depois que todos estiverem raciocinando, vão conhecer a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e o progresso da concórdia. Porque já estão aí nos livros as receitas para o prolongamento dos anos de vida de todos, para assistir o progresso da concórdia. E que da concórdia voltarão para o mundo racional. Aí vão ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque tratou de desenvolver o seu raciocínio, dormindo com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Desencanto quer dizer a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Isso é que quer dizer desencanto. Encanto, todos vivendo desconhecidos de si mesmo, por viverem encantados pela matéria e subordinados por ela. O encantado é fanático, fanatiza-se pelas seitas, doutrinas e religiões, fanatiza-se por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros, fanatiza-se pela ciência filosófica e científica, fanatiza-se por essa infinidade de bíblias, fanatiza-se por essas infinidades de filosofias, fanatiza-se por essa ciência filosófica e científica. Tudo por não saber quem é o pensamento. Se soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida. Não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa, porque a vida é a coisa mais preciosa que existe dentro da cultura racional, porque leva todos, muda todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, como já tem existido milhões de liquidações.
Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Essa é a causa desses fracassos todos. Hoje ninguém resolve mais nada com o pensamento. Com o pensamento só discussões e mais discussões não resolvem nada. Hoje todos têm que raciocinar, porque a fase que está governando a natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E outra, todos estão na categoria de bicho racional e continuando ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações se transformarão para a categoria de bicho irracional. São bichos irracionais por quê? Porque são carnívoros, são antropófagos civilizados, como tem pessoas que não se alimentam sem carne. E todo bicho gosta de carne. Tanto o bicho racional como o bicho irracional são verdadeiros canibais porque não passam sem carne. Não passam sem a carne seca, sem o lombo, sem o toucinho, sem o bacalhau, sem o peixe. São canibais civilizados e a civilização não tem nada a ver com a teoria da bicharada do chão. Tanto o bicho racional gosta de carne, como os bichos irracionais gostam de carne. E por isso devoram uns aos outros, porque são carnívoros também. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de ficarem imunizados da energia elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação. Porque se estiverem ligados nessas duas energias do chão, sabem aonde vão parar, sabem para onde vão se transformar. Para onde vão se transformar? Para a categoria de bicho irracional. E a natureza, há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. Para ver quem são e o porquê que assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos irão se não conhecerem a cultura racional. Ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, vai se transformar para a categoria de bicho irracional. E por isso toda bicharada do chão é aparelho de reprodução de filhos irmãos. Tanto os bichos racionais como os bichos irracionais são aparelhos de reprodução de filhos irmãos, enchendo o mundo de gente de uma tal forma que a fome está em todos os países do mundo. E que muitos preferem morrer de fome do que pedir, porque são orgulhosos. O bicho racional é um bicho civilizado, porque o regime é esse, civilização. Mas ninguém a usa como deve, porque estão faltando com a fraternidade. Amar ao próximo como a si mesmo, sem olhar a quem. Porque são gananciosos, ambiciosos, vaidosos e prepotentes e arrogantes. Só querem saber de si mesmo, o resto que se arranje. Por isso não olham para os famintos, fogem até dos famintos, dizendo: cada qual cumpre com o seu destino aqui na terra. Porque se estão famintos é porque fizeram mal em outras reencarnações, porque são instintos de transmontanhas reencarnações. Que há 21 eternidades que todos vêm encarnando e desencarnando. E cada eternidade dessa parece que não tem fim. Toda eternidade é assim. Parece que não vão sair mais daquela situação, porque em uma eternidade há milhões de milênios.
E assim passaram toda a humanidade desde que nasceram do chão. Nasceram do chão como outro vegetal qualquer. E toda essa obra está aí como foi feita essa composição desses microvírus e desses vírus. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, de pouca duração pelo progresso da degeneração que para minguados todos irão. E vendo a extinção de toda a humanidade pelo progresso da degeneração, e indo às transformações pelo progresso das degenerações. Depois que acabarem essa classe de bicho racional, se transformaria para a classe de bicho irracional. E aí está a situação da bicharada do chão, o progresso da degeneração, vinha a extinção da categoria de bicho racional, e se transformando, por estar ligado nessas duas categorias elétrica e magnética, se transformaria para a categoria de bicho irracional, que é a categoria de quadrúpede. E a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, veio à Terra para embargar essa transformação. Que assim veio um habitante do mundo racional, com raciocínio já desenvolvido, materializar aqui na Terra como bicho do chão, passar por bicho sem ser bicho. Trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal de origem racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de origem racional. E a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos que passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, dormindo com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros dormindo com o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está residindo no mundo dos puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. E assim apelam para todos os gumes para chegar à conclusão real de racional com o seu raciocínio desenvolvido. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com esse conjunto de ruínas reunidas, que é a matéria. Deixaram de ser materialistas, porque todos os materialistas acham que a matéria tudo é, e nem vendo que a matéria nada é por terminar em nada. Mas acham que a matéria tudo é, por serem materialistas, e o poder da matéria está acima de tudo. E por isso são prepotentes e bichos irracionais inteligentes, porque implantaram uma infinidade de artes no mundo inteiro, até de material bélico para destruir o seu próprio semelhante e arranjar dívidas com a natureza. Dívidas essas que a natureza cobra com preços muito altos, que acaba se transformando em animal irracional, por abusar do seu poder aqui na Terra, mandando tirar a vida aqui na Terra do seu semelhante, fazendo guerras e guerrilhas. Todos esses responsáveis por essa mortandade estão ligados nessas duas energias do chão. Energias essas em transformação se transformarão em bicho irracional. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque todos não são daqui do chão. São do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia é a dona da vida que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia, de vida, com o seu progresso de pureza.
Essa aqui é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim é a vida do bicho racional, dividida em duas classes, bicho racional e bicho irracional. Todos são bichos, porque todos são carnívoros, são canibais, todos são antropófagos e por isso gostam de carne. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento, se fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E o raciocínio, que é o dono da vida, e tem responsabilidade com a vida, porque tem a energia do mundo racional, materializada no istmo, no mesencéfalo. É o dono da vida e tem responsabilidade pela vida. Não deixe a pessoa fazer essa viagem que será fatal. E assim era o mundo encantado, todos encantados com a matéria, por não saber o porquê dela, por não saber de que foi feito o sol, a causa do sol. Por não saber como foi feita a lua, a causa da lua, como foi feita as estrelas, de que foi feita as estrelas e a causa das estrelas. Como foi feito os planetas e a causa dos planetas, como foi feito os animais racionais e irracionais. Como foi feito os vegetais, de que foi feito e a causa desses elementos todos, porque não há efeito sem causa. De que foi feita a terra e a causa da terra. De que foi feita a água e a causa da água. Ninguém, encantado nenhum, sabia a causa dessas energias, desses feitos, porque não há efeito sem causa. Volume 531 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da terceira energia, dona da vida, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes. Bicho racional e bicho irracional, porque são carnívoros, por isso são bichos. E assim foi a vida do encantado, que hoje aí está o desencanto da humanidade, para conhecerem o seu verdadeiro estado natural, que é na planície racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está o desencanto da humanidade, porque o encantado existia e não sabia o porquê que existia. Baseava a vida no pensamento e na imaginação, e por isso essas duas energias do chão fizeram toneladas de ferro transitar pelo espaço. E a energia racional vai fazer toda a humanidade transitar pelo espaço, porque é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E depois que todos estiverem raciocinando, vão conhecer a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e o progresso da concórdia. Porque já estão aí nos livros das receitas para o prolongamento dos anos de vida de todos, para assistir o progresso da concórdia, e que da concórdia voltarão para o mundo racional.
Aí vão ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque tratou de desenvolver o seu raciocínio, dormindo com o livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Desencanto quer dizer a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Isso é que quer dizer desencanto. Encanto, todos vivendo desconhecidos de si mesmo, por viverem encantados pela matéria e subordinados por ela. O encantado é fanático. Fanatiza-se pelas seitas, doutrinas e religiões. Fanatiza-se por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros. Fanatiza-se pela ciência filosófica e científica. Fanatiza-se por essa infinidade de bíblias. Fanatiza-se por essas infinidades de filosofias. Fanatiza-se por essa ciência filosófica e científica, tudo por não saber quem é o pensamento. Se soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida. Não deixe a pessoa fazer uma viagem dessa, porque a vida é a coisa mais preciosa que existe dentro da cultura racional. Porque leva todos, muda todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do mundo racional, o mundo da raça do animal de raça racional. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira para que passem a se conhecer, a saber o porquê que assim são, porque são, a saber para onde vão, a saber de onde vieram, a saber para onde iriam se não se conhecessem. Ligados nessas duas energias do chão, se transformaria para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho, com um aparelho de reprodução como toda bicharada é. E por isso muitos estão assustados, achando que no ano 2000 ninguém suporta mais a humanidade. Porque o mundo será um verdadeiro formigueiro, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E os responsáveis são os governos, que deviam ter limite. Todo casal só tinha direito de ter um filho só, porque no ano 2000 estará uma superpopulação universal no mundo inteiro, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Os pobres, os miseráveis, são os que têm mais filhos por falta de distrações, porque o filho só vem para lapidar os pais. Todos os pais são lapidados pelos filhos. E depois que apanham asas para voar, não querem saber mais dos pais, vai às vezes morar muito longe dos pais. E que as autoridades ainda não entenderam isso, que os filhos só servem para a lapidação dos pais, fazerem os pais sofrerem. Penam para criar um filho, para depois dele criado bater asas com uma companheira e morar no estrangeiro. Quando descobrirem que os filhos só servem para lapidar os pais, decretarão uma lei que cada casal tenha um filho só. Assim mesmo, a população no ano 2000 será muito grande, muito capaz de existir o canibalismo. Porque hoje já existe canibais civilizados, civilização de canibais, civilização de antropófagos, porque são carnívoros. E muitos não passam sem carne, sem um bife, sem uma salada, sem um arroz.
e que se transformam também em raízes de aipim, de batata inglesa, de batata doce. Se transformam em raízes, se transformam até em folha, porque todo bicho nasceu do chão como outro vegetal qualquer. E por isso estão aí vegetando, encantados, pensando que a vida é essa mesmo, não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento e nem com a morte. E todo pensador tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar, se é para a mesma categoria ou se é para uma categoria inferior. Porque estando ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, essas duas energias são duas energias em transformação. E se transformará para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias em transformação, pensamento e imaginação. E todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E houve esse grande enfraquecimento, por falta do alimento da natureza entre os pensadores, que deram até para usar tóxicos e entorpecentes. E de muitos o pensamento já secou. E secou o pensamento e o sentimento, e não sentem mais o que fazem. São os que estão cometendo esses atos de violência, porque estão com o pensamento enfraquecido, roubando, passando por essas decepções todas, assaltando a mão armada, como estão vendo que a roubalheira no mundo inteiro é muito grande. Todos os lugares têm ladrões. Por quê? Porque estão com o pensamento enfraquecido e não sentem mais o que fazem. E por não sentir, matam à toa, matam para roubar. E o terrorismo está em todos os lugares do mundo, até no Brasil, um país pacato e ordeiro. Mas esses que praticam o terrorismo estão com o pensamento seco e o sentimento seco. Já não sentem mais o que fazem, como outros que vivem desconhecidos de si mesmo, que comandam um canhão para explodir em um vaso de terra. E por isso tem os suicidas, que são pessoas que têm doenças contagiosas e que, para defender a sua pátria, se expõem a todos os perigos de vida. E assim é esse mundo do encanto, o mundo das ilusões, todos iludidos com a vida, pensando que a vida é essa mesma, e a verdadeira vida é muito diferente dessa. A verdadeira vida é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão apelando para todos os recursos, estudando a cultura racional noite e dia para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a fome está em todos os países do mundo, porque a fraternidade não existe, só existe no nome. Muitos ricos, milionários, que quanto mais tem, mais quer, e assim é um mundo de sua criação, um mundo das ilusões, um mundo das distrações, o mundo do encanto. Porque o encantado, ele não sabe o porquê ele assim é. Ele não sabe o porquê que todos assim são. Ele não sabe de onde todos vieram. Ele não sabe para onde todos vão. E também não sabe para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Ligados nessas duas energias do chão, energias em transformações, iriam se transformar para a categoria de bicho irracional,
e correr toda essa hierarquia de bicho até se transformar em pedra com as transformações naturais da natureza. E como pedra, sofre demais. Porque o brilhante tem que ser lapidado e bem lapidado para ser brilhante. E o ouro tem que ir para o fogo para ser derretido, para fazer barras de ouro. E quem está com raciocínio desenvolvido sente os berros e os urros dos brilhantes, dos diamantes e do ouro, porque isso tudo são vidas. Todo brilhante tem a sua vida preciosa. Todo ouro tem a sua vida. Tudo que existe na face da terra tem vida. As pedras têm vida. A terra tem vida. Por isso é uma reprodução de vidas racionais e de vidas irracionais. E todos esses que plantaram guerras no mundo estão ligados nas duas energias do chão, duas energias em transformação. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, para pagar as mortes que causaram ao seu próximo. Hoje quem é racional de verdade encara o próximo como a si mesmo, faz o bem, não olha quem. Esse é o lema racional, encarar o próximo como a si mesmo e fazer o bem, não olhar a quem. Assim procedem os verdadeiros racionais. E é por isso que todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para chegar a essa conclusão de missionários do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que com o decorrer do tempo virá a transformação dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural. E tudo isso vai durar milênios, vai durar uma infinidade de eternidades, a transformação dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é todos voltarem àquilo que eram, a bicharada toda, a água, a terra, os animais, os vegetais voltar ao que era. A terra indo para o seu lugar, a água indo para o seu lugar, o animal racional indo para o seu lugar, e o vegetal indo para o seu lugar. Terminará toda essa deformação, e voltando tudo para o seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional. Mas isso vai durar milhões de eternidades, não é para agora. E uma eternidade tem milênios de duração. Para ver que Deus vai fazer voltar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o verdadeiro Deus, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E para o verdadeiro Deus não há nada impossível. Tudo é possível. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. São antropófagos civilizados porque gostam de carne. E todo bicho é assim. Tanto que o racional como o irracional todos são carnívoros. Por isso todos são bichos e bicho mau. Mata os bichos para se alimentar, mata o boi, mata a galinha, mata o porco, mata o cabrito, mata o carneiro. Matam todos os animais para se alimentar, porque são antropófagos civilizados. Em muitas tribos de índios também existiu o canibalismo. Comiam carne de seus próprios semelhantes, como são carnívoros. E por isso se alimentam com caças, são canibais. E assim é a vida do encantado que vive desconhecido de si mesmo.